Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. A vida é uma página que ainda não foi escrita. E cabe a cada um de nós escrever na sua vida algo diferente, que agrade a Deus e faça resplandecer sobre a terra a vontade do Pai. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são obedientes e guardam a palavra como algo sagrado. Porque a fidelidade à palavra se prova no pouco, e sendo fiel no pouco, sobre o muito Deus nos colocará no tempo certo da colheita farta e ideal. E sobre o pouco foi plantada a primeira semente, plantada em uma terra fértil e que foi cuidada com muito amor, trabalho e sabedoria. A semente cresceu e prosperou. E essa história de superação contamos agora com muito orgulho para você. O desafio começa em 1966. Xanxerê era uma cidade muito pequena e a história da Igreja Assembleia de Deus se confunde com o desenvolvimento e o crescimento de nossa cidade. Eu e meu esposo Nelson Luiz Gulino chegamos aqui em 1966 e fomos morar em frente do Colégio La Salle. Alugamos o porão do predinho e a sala ficou para fazer culto. Eu conheci a igreja na rua La Salle. Nós vinha do Pesqueiro, fazendo mais de 16 quilômetros para estar ali. Vinha a pé, eu e a minha irmã, que até hoje serve a Deus. E mais as crianças. Olha, na rua La Salle, abri um trabalho da Igreja Assembleia de Deus. E eu então morava para cima, lá nas ruas, no bairro La Salle. Quando eu passava para frente da igreja, eu não sabia o que se tratava aquilo lá. Era um movimento diferente. Daí até que foi, um dia eu comecei a ouvir hinos muito lindos. Então, tocava um gaito, tocava aqueles hinos. Então aquilo comecei a me tocar, no coração aquilo. Quem não tem sabedoria, peça a Deus e será dado. Quem não tem sabedoria, peça a Deus e será dado. Daí parava para ouvir, até escondido, porque me escondia atrás das árvores, porque alguém me visse eu parado na frente da Igreja Assembleia de Deus, lá que eu não sabia o que era. Até vinham criticar, né? Meus vizinhos, meus parentes, até que passavam por ali às vezes, né? Me escondia, ficava escutando, mas aquilo falava muito comigo. Nós era perseguido pelo povo, assim, né? O povo não entendia a palavra, né? Mas hoje, uma coisa tão boa, ser crente é garantia. Quem é crente é carta lida perante o povão aí. Uma pessoa bem crente, ele é bem visto em todas as partes da face da terra. E aqui nessa cidade, onde nós, pela bondade do Senhor, somos fundador da obra de Deus, da Assembleia de Deus, aqui no ano de 1966, que entramos para desbravar essas cidades, os municípios todos aqui, Ponte Serrada, Bagião, Faxinal dos Guedes, Abelardo Luz, Ouro Verde, Entre Rios, todos os lugares por aqui, irmão, nós ganhamos centenas e milhares de pessoas, batizamos muita gente que serve a Deus em muitos lugares. A obra prospera, os milagres acontecem e mais pessoas se unem à obra de Deus. A casa, que era grande nas bênçãos, se torna pequena para tantas almas que buscavam a salvação. E ali ficou pequeno, nós mudamos atrás do Tuíco. Aqui a casa era maior, a sala era maior, e daí reunia mais pessoas, né? E nós morávamos juntos ali, só cedemos a sala para fazer os cultos. Quando vimos, tinha umas 20 famílias já. E o sonho da sede própria se torna realidade. Em 1968, com o crescimento da igreja, os irmãos sentiram a necessidade de comprar um terreno. E sob a administração do pastor Nelson Luiz Ugolini, construíram o primeiro templo próprio. E daí a igreja de Chapecó construiu uma igreja nova e deu aquela velha, as madeiras, para nós fazer ali. Aí construímos uma igreja sede ali, própria, né? Que daí mudamos para ali. A nova igreja era bem maior e
permitia a vinda de muitas famílias para os cultos de adoração a Deus. Logo, iniciam-se os congressos, escola bíblica de obreiros, cruzadas evangelísticas com a grande manifestação do poder de Deus no meio do povo, resultando em muitas conversões e batismo em águas. Olha, a igreja era uma igreja bem pequenininha, mas foi os primeiros passos que nós fizemos para ir para a igreja. O primeiro de tudo foi o meu esposo, que nós mandamos fazer um poço, e foi uma pessoa crente, e daí essa pessoa convidou ele, e daí ele foi para a igreja. Depois fui eu, depois foi as meninas, 2 filhas. Mudou a forma da igreja, muita coisa foi mudado, mas graças a Deus que a palavra ela continua a mesma. Em 1974, é colocada a pedra fundamental do segundo templo, que foi construído em alvenaria. Em 1975, o pastor Nelson Luiz Ugolini recebe o chamado de Deus e segue o seu caminho missionário. A igreja é presidida então pelos seguintes pastores: pastor Ivo Bonifácio da Rosa, que pastoreia a igreja até o ano de 1982. Pastor José Alves Rodrigues, de 1982 a 1983. Pastor José Marcelino Cezinando Júnior, de 1983 a 1985. Pastor Manuel da Veiga, de 1985 a 1989. Pastor Nelson Luiz Ugolini, de 1989 a 1993. Pastor Clóvis Pereira, de 1993 a 1996. Pastor Adelino José da Mata, de 1996 a 1999. Pastor Lauro João Atanásio dos Santos, de 1999 a 2015, que presidiu a igreja por 17 anos. Neste período, a igreja teve um grande crescimento e expansão na cidade, saindo de 4 para 18 templos de oração. Com esses novos templos, a igreja ampliou em muito a obra missionária, levando para mais próxima das pessoas a palavra do Senhor. Destaca-se também na presidência do pastor Lauro a construção do templo sede da igreja em nossa cidade. E de 2015 até os dias de hoje, pastor Giovanni Anderson Miguel, atual presidente da igreja Assembleia de Deus de Xanxerê. Quando eu entreguei a igreja, agora em 2015, aí nós tínhamos 1.220 membros, 168 adolescentes entre 10 e 14 anos e 700 e poucos congregados, amigos da cidade, que congregavam na igreja sede conosco, nas congregações que nós construímos. E hoje, Xanxerê é uma igreja muito próspera. Muitas dificuldades, mas alcançamos muitas coisas ali. O pessoal recebeu nós muito bem. E eu sou grata a Xanxerê, porque Xanxerê deixou um marco na minha vida. Ali trabalhando, e com esse trabalho nós podíamos levar muitas almas para Jesus, mostrando o caminho. São 50 anos de muita luta, perseverança e uma vontade infinita de fazer a obra do Senhor crescer, multiplicar e gerar novos frutos. Cheio de alegria por ter trilhado um caminho santo e plantado. Aqui, sinceridade, plantamos nessa cidade muita coisa boa, e daqui nós somente vamos levar a saudade. Somos um povo missionário que participa da comunidade. Uma igreja que nasceu para ajudar, para salvar, para multiplicar a palavra de Deus. Tenha coragem, tenha força, tenha ânimo, faça uma nova investida. Deus está esperando por você. Temos tudo o que precisamos na nossa igreja. Não falta nada. A igreja avança num jeito muito grande. O povo se admira de ver a Assembleia de Deus, a união do povo, a união porque temos a graça do Senhor.
Minha felicidade está na igreja. No momento que estou na igreja, a melhor hora da vida para mim é esse momento. Sinto-me agradecido a Deus. Sinto-me agradecido aos membros da igreja. Sinto-me muito agradecido aos munícipes, prefeitos, vereadores, pastores de diversas denominações, que juntamente deram a mão conosco, levantamos bem alto o estandarte do Evangelho e Deus fez muitas obras através da sua palavra. Chegamos aos 50 anos, mas isso é só o começo. Gratidão. Este é o sentimento que vem no nosso coração neste momento. São 50 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Xanxerê e nós louvamos a Deus pela vida dos pioneiros, das pessoas que plantaram uma boa semente e hoje nós estamos colhendo. Mas a história está apenas começando e você faz parte dela. Vamos juntos continuar, vamos juntos propagar o Evangelho. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Xanxerê está de parabéns. Você faz parte dessa história. Igreja Assembleia de Deus, 50 anos. Porque até aqui nos ajudou o Senhor.